Olá, boa noite. Estamos no ar com o PUC TV Esportes deste domingo, em que aconteceu mais uma rodada do Campeonato Goiano. Ontem, jogos pela divisão de acesso, hoje também, os dois campeonatos aqui do nosso estado chegando na fase final, nesta reta final de classificação. Daqui a pouco começam as semifinais. No programa de hoje, muitos detalhes, muitos gols, o debate e tudo com a sua participação no WhatsApp pelo número 6285991000. Comigo aqui hoje o Cleison Teixeira e o Doni Araújo. Boa noite, Doni. Boa noite, Pasqueto. Boa noite ao Cleison Teixeira. Boa noite ao telespectador do PUC TV Esportes. Tá chegando aí aos momentos decisivos do campeonato, né? Divisão de acesso já com quase todo mundo classificado. E o Goiás está na frente, mas não convence, né? Que coisa engraçada, um campeonato de um nível tão baixo que o Atlético, que outro dia estava eliminado, já tem chance de novo, e o Goiás não consegue convencer. Tudo bem, Cleison? Tudo, Pasqueto. Um abraço a você, um abraço Donizete, Doni, um abraço amigos ligados aqui na PUC TV. Pois é, rapaz, e a reta final do campeonato também interessante, que pese nós já temos os 3 classificados do grupo B, e também já o time rebaixado nesse grupo quase tudo definido, falta apenas a questão do primeiro, do segundo e do terceiro, que influencia diretamente na composição da tabela da fase semifinal. E para mim o Goiás errou nas contas dele ali, viu? Ao forçar esses cartões aí para a última rodada, o Goiás pode ser até terceiro do grupo dele. Então, você vai falar disso daqui a pouco, são vários assuntos. Vitória do Vila, vitória do Goiânia, do Goiás, do Atlético, do Itumbiara, do Goianésia. São muitos temas no programa de hoje. Em 2 minutos a gente volta para começar esse rolo compressor de informações de gols aqui na PUC TV. De volta aqui com o PUC TV Esportes, mande seu WhatsApp pelo 6285991000. Vamos primeiro de divisão de acesso, para daqui a pouco a gente falar de Campeonato Goiano, dividindo os assuntos. E tem ainda aqui também o Sub-17 do Goiás, que se classificou na Copa do Brasil, goleou o Sport ontem. Uma entrevista que o André Isaac fez com o presidente Sérgio Rassi ontem, antes do jogo hoje. E ele não garante ninguém no Goiás. Daqui a pouquinho você vai ouvir e ver aqui na PUC TV. Vamos lá então com os resultados do final de semana da divisão de acesso. Jogos ontem e um jogo hoje. Ontem lá em Morrinhos, o América perdeu para o Vila Nova de virada 2-1. Aqui no Serra Dourado, o Goiânia bateu o Quirinópolis por 1-0. O Santa Helena empatou com o Rio Verde por 1-1. E o Novo Horizonte venceu o Itaberaí hoje 3-0. O jogo foi no Durval Ferreira Franco. Temos também a classificação do Grupo A e do Grupo B da divisão de acesso. O Cleison já arremata pra gente aqui, Cleison. No Grupo A, o Vila já foi, ok? Sim, classificado como o primeiro do grupo. E o América? Disputa, tem um confronto direto com o Anápolis na última rodada, sendo que o Novo Horizonte também tem a condição de ser classificado nesse grupo, tem um confronto contra o Vila Nova. O Novo Horizonte se classifica como o primeiro, com o América não vencendo o Anápolis, ou seja, empatando ou perdendo, e o Novo Horizonte vencendo o Vila Nova. Aí o Novo Horizonte chega a 13 pontos e se classificaria como o primeiro colocado do grupo. Resumindo o Grupo A, o Vila já foi e 3 times brigam por uma vaga. Exato. América, Novo Horizonte e Anápolis. Isso. Ok? Ok. No Grupo B, tudo resolvido, né? E o Itaberaí também já definido como rebaixado no grupo. Ok. E no Grupo B, tudo resolvido? Também tudo resolvido, faltando apenas a definição de posições. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Iporá e Goiânia já garantidos, classificados, 15 pontos. Aí as outras situações definidas, Santa Helena terceiro, Rio Verde quarto e o Quirinópolis já rebaixado. Então tá bom, caem Itaberaí, Quirinópolis, o Goiânia, em quem diria, já está classificado, o Vila Nova também, e teremos o clássico aqui no Serra Dourada, neste Campeonato Goiano, nesta divisão de acesso. Vocês não reparem não, eu tirei o ponto do ouvido aqui, é porque deu um chiadinho, dá pra ouvir daqui, né? Consigo ver. E aí o André Isaac, que é um otimista por natureza, fala, não, vai dar tudo certo. Eu falei, então nós vamos tentar. Tentei. Deu 6 minutos de tentativa. Vamos tocando o barco então? Vamos lá então com a vitória do Vila, 2-1 sobre o América de Morrinhos ontem no estádio João Vilela. O estádio João Vilela recebeu bom público, afinal o América está na briga pela classificação.
Com apenas 5 minutos, cruzamento de Da Silva e a conclusão de João Antônio. 1-0 América. O Vila chegou pela primeira vez nesta cobrança de falta de Robson. Grande defesa do goleiro Tony. Jogada de Diego Palinha, que tocou para Matheus Anderson, que pegou mal na bola. De novo Vila no ataque, agora com Diego Palinha na conclusão, para a defesa em 2 tempos do goleiro Tony. Só dava Tigrão no jogo, tabela Matheus Anderson e Frontini, que perdeu boa oportunidade. O empate do Vila Nova aconteceu aos 24 minutos. Boa jogada do lateral direito Anderson, que encontrou o Matheus Anderson na área. 1-1 no João Vilela. Nesta cobrança de falta, categoria do volante Arthur, mas a bola parou no travessão. A virada do Tigrão veio ainda no primeiro tempo. Robson, Diego Palinha e Frontini. Sem perdão, 41 minutos. É a virada do Vila, 2-1 em Morrinhos. Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, o zagueiro Vinícius Simon, do Vila Nova, recebeu cartão vermelho após essa jogada violenta. No começo do segundo tempo, boa chance para o América com João Antônio. Boa defesa do goleiro Edson. Na resposta do Tigrão, Matheus Anderson perdeu essa grande oportunidade. O América pressionou, tentou o empate, mas não deu. Fim de jogo em Morrinhos, América 1, Vila Nova 2. A vitória em si foi boa, principalmente porque foi com um jogador a menos. Agora o que envolve o jogo fora do campo não parte da gente. Às vezes há muito boato, né? De mala branca, mala preta, mas a gente tem que estar fora disso. A gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, até porque a gente tem um nome a zelar. E nos prestigiar, fechar com chave de ouro e, como eu falei, já começar a pensar no quadrangular final, porque começa outro campeonato. Esse aqui pra gente já acabou, pode-se dizer que já acabou, porque a gente já tá classificado, já é primeiro do grupo, então vamos pensar no quadrangular já. E vale arriscar ser poupado? Não, eu fiquei poupado um ano, vou ser poupado pra quê? Eu quero jogar. Foi uma vitória que nos deixa já na primeira colocação, qualquer que seja o resultado. E é isso que a gente vem buscando. Agora é pensarmos, montarmos realmente a nossa equipe para o próximo jogo e dar sequência aí para as finais. Ê, buzina miserável, viu? Meu Deus! Não é vuvuzela, essa é aquela de gás. É a buzina. Buzina de caminhão. Nossa, é chato demais. O cara leva a buzina e uma bateriazinha. Lá em Ipameri que tem um rapaz que vive com uma buzina dessa. Gente, que negócio ruim. Muitos lugares, hoje em dia já está diminuindo. O povo tinha que ter era vergonha na cara e não mexer com essa buzina. O Vila, que não estava nem aí com a paçoca, com os problemas dos outros, foi lá e ganhou o jogo. É simples, não é difícil, Doni. Você fazer a sua normal, tal, ir lá, honrar a camisa. Pasqueto, o que a gente disse antes do campeonato começar é isso aí. O time do Vila pode não ser um time sensacional, tecnicamente, pode não ser, e eu tenho certeza que não é, o time dos sonhos da torcida vilanovense, mas, ainda que ele tenha deficiências, é um time que o próprio dia a dia do Vila permite que o Vila seja superior a equipes contra as quais ele está jogando na atualidade. Por quê? Porque ele tem uma estrutura maior, ele tem uma saúde, o jogador tem uma saúde melhor, mais cuidada, as coisas são assim, isso não tem muito mistério. E agora, decepcionante é o América, né? Porque para mim foi embora. Você conseguir perder para o Itaberaí, um jogo que ele não podia perder, porque esse contra o Vila aí a gente já saberia que seria difícil mesmo sendo em Morrinhos. E depois não dá conta de sequer empatar com o Vila, quando ele precisava ganhar com um homem a mais desde o primeiro tempo. E aliás, que cartão de visitas deu esse rapaz aí que veio do Santos? O Vinícius Simon, né? Nossa Que entrada senhora. violenta, negócio estranho, né? Foi muito desproporcional para a jogada, mas eu não achei ele com má intenção, não. Você achou que não? Não, eu achei que ele foi muito forte pro lance, porque o lance da bola também estava para ele. Ele foi Mas por ele cima pulou da com bola, os né? pés, Felipe. Sim, mas ali é um erro de cálculo do jogador. Nenhum jogador com o time daquela forma, no meio de campo, sem oferecer nenhum perigo, vai fazer um tipo de jogada daquela com má intenção de quebrar um jogador ou de tentar machucar um companheiro de profissão, não. Não sei, não, acho que você está muito otimista. Voltar Tomara que pros você dois. esteja certo. Nossa, Cleison, ele
Ah lá, ela vai direto Sabe no pé aquele do cara, apagão, bicho. aquele segundo de bobeira? Sim, mas eu não acho que ele tenha tido a intenção de fazer Entendo. aquilo ali que acabou acontecendo, entendeu? Mas ele Até acho que correu foi um realmente risco. desproporcional. Ele Correu botou o risco. companheiro em risco, né? Sim, mas depois o jogador levantou e seguiu normal, porque na verdade as pernas ele nem pegou o pé, o que pegou nele foi aqui a coxa dele que bateu com as duas pernas abertas pro jogador. Mas a questão foi a não é força essa. da jogada. Mas a questão não é essa, é o que ele fez, se pega. Não, Dona, exatamente o que eu tô falando, em que não teve a intenção, Olha, ele não eu teve até- essa intenção. Ele não foi pra de machucar o cara. Ele Eu foi entendo. muito forte pra uma jogada que ele Sim. achou que o jogador também viria forte. Eu acho que o cartão foi merecido, o árbitro acertou corretamente, porque o cartão, ele é aplicado quando você usa a força desproporcional para a jogada. A falta e o cartão vermelho é caracterizado por isso, quando você emprega uma força muito forte para aquela jogada que está acontecendo. E foi isso que o Vinícius Simon fez. Ele foi muito mal nesse cálculo dele. Mas eu não acho que ele tinha ido com má fé, com a intenção de machucar e eu acho que de repente vai ficar com vergonha quando Olha ele vê só, aquilo ali. tudo bem, eu respeito sua opinião, mas eu acho que o que pode ter dado, assim, para corroborar um pouco o que você está falando, é que chegou aí, já não está jogando no Santos, quer mostrar serviço para entrar no time, deve ter ouvido muita conversa fiada de que o Vila é time de raça, então quis mostrar serviço. E deu um apagão nele, porque até não vou dizer que ele tenha pensado, vou pegar esse cara aqui, mas o que ele fez ali, se é nele, ele sai, levanta para brigar com o cara. Além da Posso. vitória propriamente dita, um negócio que tem sido bom no Vila é a dupla Matheus Anderson e Frontini, hein? Eles têm se entendido e marcado gols. Isso que é importante. Tirando os dois, só Diego Palim e Robson fizeram gols no Vila. Só 4 jogadores. Como é que é? Só 4 Só jogadores? 4 jogadores. O Frontini, que é o artilheiro da competição com 9 gols, o Matheus Anderson, aí nós tivemos um gol do Diego Palinha e um do Robson naquele jogo contra o Anápolis. Olha só. Na medida que o ataque funciona, o resto do time não? Não, acho que o time todo trabalha para chegar nesses jogadores. A função de marcar é desses caras. São aí, né? atacantes e que bom que os atacantes estão marcando gols, porque Exato. normalmente são mais cobrados. Exatamente. E os dois meias que são responsáveis por se aproximar desses atletas, para chegar nesses jogadores, Marcou um cada um. cada um marcou um, já deram assistência, enfim. É sinal que está funcionando. Em tese está tudo funcionando, a defesa está marcando bem e o ataque está fazendo os gols. Então é isso aí, o Vila agora pega o Novo Horizonte aqui no estádio Serra Dourada, na última rodada da divisão de acesso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa rodada, os jogos que tem pela frente ainda na fase de classificação desse campeonato. Agora preste atenção, você quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. A sandália Ipanema Bela Par, só a sandália Ipanema Bela, o par, R$16,90. Absorvente íntimo gel normal leve 16, pague 14, R$13,90. Óleo de girassol ou milho Salata Pet 900 ml, R$13,98. Café moído 3 corações, pacote 500 gramas, R$5,89. Lava-louças líquido Limpol 500 ml, 98 centavos. Papel higiênico Neve compacto, leve 16, pague 15, R$15,70. A margarina Delícia Supreme com sal 500 gramas, R$3,25. Biscoito rosquinha de coco Mabel 800 gramas, R$5,95. Filé de peito de frango congelado Super Frango quilo, R$5,98. Arroz bom na mesa tipo 1, pacote 5 quilos, R$7,99. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. O Vila Nova entra nessa fase semifinal como super favorito, Cleison? Fase final, não tem a final, né? Não tem a semifinal. Não tem a semifinal. Já Eles vai direto jogam pra final. 6 rodadas, Isso. quem fizer mais pontos é campeão. Campeão. O segundo também sobe junto com o exatamente. primeiro, é isso. E os outros dois, Ficam como aí prêmio, quietos. continuam na divisão de acesso. Isso. Pro ano que vem. Não dá nada. O Vila é super favorito? Favorito. Favorito apenas? Favorito. O que já é um negoção, né? É. Super favorito, Doni? Falar que é super favorito talvez seja um exagero, né? Mas o Vila é um grande favorito, sem dúvida alguma. Então tá bom. Agora vamos com outro jogo de ontem. Nós temos aqui imagens do Goiânia, que venceu o Quirinópolis por 1-0. Quase 1.000 pagantes de novo no estádio Serra Dourada, foram 700 e poucos pagantes, né? Isso. E o Rio Verde não, o Quirinópolis pressionou muito, bola no travessão,
O goleiro do Goiânia fazendo boas defesas. O Goiânia jogou muito mal. Jogou mal, né, Doni? Você muito, foi lá. Não, mas muito o mal. O gol mesmo. do Luiz Miguel agora muito bonito, hein? Ele domina, sai de 2 companheiros e toca na saída do goleiro. Esse rapaz começou a jogar bem, porque... Ele é o Gugu, né? Ele é o Gugu que não gosta de ser chamado de Gugu, diga-se de passagem. O Goiânia parece que não sabia disso. Né? Agora, e também não sabia que ele não joga de meia, que ele joga de atacante. E eu coloquei ele ali de meia. Pois é, ele é atacante, ele joga quase como um ponta esquerda antigo. Eu ouvi uma entrevista dele, um dia ele falou que ele era meia. Mas esse é o detalhe, que chamaram o rapaz de Gugu, ele apelou, não gostou e não estava jogando. Mas depois ele que começou a ser chamado Luiz Miguel, olha lá. Ele não é meia, não. Agora o Goiânia jogou mal. Ele não volta ao meio. O Goiânia jogou muito mal mesmo. O Quirinópolis é que é um time muito ruim, porque perdeu umas 5, talvez, oportunidades de gol, como essa aí que o goleiro do Goiânia salvou. E o Goiânia chegava no ataque muito raramente, um time cheio de buraco, parecia um queijo suíço. O Fabrício Carvalho escalou lá uns jogadores novos que o Goiânia contratou, um meia chamado Jefferson, que pode até ser um bom jogador, mas teve uma atuação muito ruim, errou muitos passes. Quando ele saiu, eu até achei bom, porque estava jogando mal, perdendo muito passe, mas parece que o time piorou. Então, por analogia, eu estou achando que talvez ele até jogue bem e está sem ritmo e está errando passe. Agora, botou uns outros lá, tirou uns garotos, eu não sei para que ele fez isso. Eu sei que o time parecia um queijo suíço e cheio de buraco. O Quirinópolis chega toda hora como quer. É porque é um time realmente fraco. Se tivesse um atacante mais competente, o Goiânia teria perdido só deu o Quirinópolis. Só deu o Quirinópolis. O jogo todo. O jogo inteiro. O Goiânia, se jogar a bola que ele jogou ontem, esquece subir, porque não vai subir não. Vai ser o 4º colocado dessa fase final. Eu vou ver isso com vocês daqui a pouco. Vamos agora com as entrevistas do pós-jogo ontem. Vitória do Goiânia 1-0 sobre o Quirinópolis. Agradecer aos torcedores, verdadeiros torcedores do Goiânia. Aqueles que realmente sabem do nosso trabalho, é o 3º ano no Goiânia, da dificuldade que é. E já foram 3 finais de Goiano, sub-20, um título, 2 da São Paulo, uma chegando entre os 16 e 104 do Brasil. Então, eu estou muito feliz com o trabalho, agradeço o apoio verdadeiro dos torcedores. E descansar essa semana, porque tem mais um jogo contra o Rio Verde. E trabalhar no quadrangular final, até porque é uma outra competição, né? São mais 6 jogos. E ter paciência, cabeça no lugar para fazer um bom quadrangular e quem sabe aí voltar o Goiânia na primeira divisão do futebol goiano. Nós somos um grupo bom, um grupo de jovens, jogador experiente. Agora, graças a Deus deu tudo certo. O professor Fabrício sabe montar nosso time certinho, com intimidade com o jogador, trata todo mundo igual, todo mundo bem. E graças a Deus pude fazer o gol da classificação e agora vamos treinar bastante aí, que agora vem o quadrangular final, um campeonato, é um outro campeonato mais difícil, mas a gente, se Deus quiser, vai em busca do acesso. Festa estranha, como é que era? Festa estranha com gente esquisita, eu né? não tô Time legal, jovem com caras experientes. Eu acho que ele quis dizer que é um time jovem, porém já experiente por causa dessas Copas São Paulo aí. Onde vai esse Galo aí? Com 2 clássicos contra o Vila Nova, 2 jogos contra o Iporá, que ele venceu os dois jogos, lá e aqui. E aí mesmo com a oposição criticando o rendimento, o Galo tá lá vencendo, né? Tá lá, esse né? É o detalhe. É aquela questão, o Goiânia não precisa jogar bem, o Goiânia precisa vencer. O Goiânia tá precisando mostrar resultado. E tá mostrando, mas realmente, isso que o Doni falou, preocupa porque depois você vai ter uma fase mais difícil, né? Porque... só de você pegar o Vila Nova... Não, as oportunidades que o Quirinópolis teve na partida... fatalmente um jogo contra o Vila Nova ia ter feito pelo menos um gol. Cleiton, pelo menos em que pese o Frontino tenha perdido algumas oportunidades, nós vimos os atacantes mas ele faria um. Não, pelo menos um ele faria, exatamente. Mas assim, eles criaram ali boas oportunidades. Bicho, umas 5 oportunidades claras. Agora isso traz realmente a preocupação quando você pensa, aí no caso você já projeta lá na frente, aí é projetando um quadrangular final. Onde você vai ter adversários ali com jogadores de ataque com mais qualidade. Então é preciso que o Fabrício corrija. Eu ainda acho que vai ao Anápolis. Eu também acho. Eu ainda acho que vai ao Anápolis. Porque, a não ser que o Vila Nova tenha deixado para melar a situação pro Anápolis aqui contra o Novo Horizonte. Não. Agora, o Vila, que ganhou de todo mundo, perder em casa pro Novo Horizonte,
pega mal, não pega? Muito mal. Não, se o Vila quisesse fazer alguma coisa, teria Se feito eles ontem. mantiverem o discurso, seria mais natural, Mais você natural, tem razão. jogo fora de casa. Se eles mantiverem o discurso, por exemplo, o discurso do Robson, tô dentro, a torcida tem que ir lá para prestigiar, tal, não quero ser poupado, é ganhar do Novo Ganhar do Horizonte Novo aqui, Horizonte, no Serra exatamente. Dourada. Eu penso que o Vila não Por isso que eu acho que vai ao penso Anápolis. que o Vila, ele não pode ficar fazendo esse tipo de questionamento, De conta, né? de conjecturas que nós podemos fazer. Nós estamos aqui, a verdade. gente pode conjecturar tudo. Mas jogador profissional, ainda mais como o Vila, que chega numa competição onde ele é favorito, independentemente do adversário, ele não tá nem aí, ele tem que jogar e passar por cima. Ele não fica fazendo isso, ele não fica. É claro que, vamos de novo aqui, mais uma vez, guardando as proporções, não é nenhuma comparação direta. É apenas uma ilação. Mas no campeonato espanhol, Barcelona e Real Madrid não ficam escolhendo adversário, não. Eles vão lá e jogam, independentemente do lugar e quanto quer que seja, eles sabem que tem que vencer para ganhar. É mais ou menos o que tem que fazer o Vila aqui, gente, mas pelo amor de Deus, eu não tô comparando o Vila com o Real Madrid em time, em elenco, pelo amor de Chegar Deus. e bater, né? Eu tô falando que a condição é essa do Vila, numa mas divisão de acesso. Mas é isso mesmo. O problema, o Vila nem ia fazer nada antes, ia poupar os jogadores porque o treinador achou que deveria. Não acredito nessa teoria de que o Vila queira fazer nada com o Anápolis. Acho até que nem está muito preocupado porque ganhou as duas do Anápolis. Pode até ter pensado antes, como todo mundo achava que o Anápolis ia ser mais forte. Agora, é problemático a questão do Goiânia, por exemplo, é porque o Goiânia, eu não vi nenhum jogo do Goiânia convincente. O Goiânia ganhou, mas não convence hora nenhuma. Vocês viram o Fabrício falando aí do currículo dele, é porque a torcida ontem perdeu a Xingaram ele de burro? Chamaram ele de burro a partir mas com 20 minutos de jogo. Porque o time estava... O Goiânia jogou sem meio campo, porque ele trocou o meio campo, só ficou o Bruno no meio campo. O resto ele trocou, botou uns caras, e aí quando substituiu, não sei se os meninos entraram meio chateados, que a coisa não rendeu. Então o Goiânia não tem, pelo menos nos jogos que eu notei, não tem jogadas planejadas, não tem articulação, não tem nada. Por que ganhou esse tanto de jogo, então? Eu tô achando que o Dona não digeriu as duas derrotas pro Santa Helena. Ele mas tava seco no Santa Helena. Não, por que o Galo, com esse tanto de problema, ganhou esse tanto de jogo? Você sabe qual é a jogada do Goiânia? Dá um chutão lá e o Marcinho pega e resolve. Ontem o Marcinho machucou, ficou desse jeito. O Quirinópolis chegando. Então, na realidade, você não tem uma jogada. Mas isso você não é acha que a campanha faltando. do Goiânia foi muito acima da expectativa, Doni? Eu acho que foi, mas a campanha do Goiânia está acima da expectativa, porque, de fato, uma coisa que está certa, que disse aí o Luiz Miguel. O Goiânia tem um grupo bom de jogadores promissores e que está trabalhando junto há muito tempo. O Fabrício tem o mérito dele. E esse ano, com aquele negócio daquela meia união que a diretoria fez, eles tiveram um pouco mais de condições de trabalho. Então a campanha está melhor por causa disso. Só que aí entra essa história. Os adversários, o Goiânia ganhou do Iporá, vai ganhar do Iporá, legal. Agora vai ganhar do Vila, vai ganhar do Anápolis, só sobe 2. Então com a bola que o Goiânia está jogando, não vai. E veremos na semifinal onde está semifinal. Oh, gente. É por causa da primeira divisão. Porque tem 4, aí eu falo que é semifinal. Veremos na final, onde o Galo está garantido. Próxima rodada aí na tela, por favor. Então, é sábado, né? Todos os jogos no mesmo horário. 15h30? Isso. Não, nem todos. 3h30. E 2 às 4. E 2 às 4. É 2 do mesmo grupo às 3h30 e 2 do grupo A, no caso, às 4. Isso, 2 do grupo isso. B às 3h30, 2 do grupo Iporá e Santa Helena, Rio Verde e Goiânia, jogos do grupo B às 13h30 da tarde. E aí, às 4, Anápolis e América, Vila Nova e Novo Horizonte. Essa mudança de horário aí no grupo do Goiânia é por causa do estádio do Iporá. Que não tem iluminação. Não tem iluminação. Exatamente. Aí, para ser na mesma hora, eles anteciparam o jogo do Rio Verde com o Goiânia. Não tem iluminação. É isso aí. Eu quero deixar claro o seguinte, Pasqueta, eu até torço e acho que seria bom o Goiânia voltar. Só que precisa apresentar um pouco mais do que está apresentando. Pasqueto, domingo, Tacão 2-0 aqui em Trindade. Vamos pôr no 12 para cima da Lagartixa. Abraço, Marcos Vinícius. Ele tá fazendo referência aqui porque o Atlético joga lá domingo, né? Aí acho que ele colocou uma quantidade de torcedores lá no campo, lá no estádio. Boa noite. Há quanto tempo não se viu os 4 times da capital ganharem os jogos no final de semana? Humberto, Betão. Esses dias aconteceu isso. No final de semana passado, se não me engano. Mas ele tá certo que nos anos passados aí isso não acontecia
Até porque o Goiânia não estava nem jogando. Boa noite, aqui é o Bruno da cidade de Jardim. Gostaria de saber do Cleison Teixeira a respeito do caso do jogador Everton. Até que ponto ele acha que o ex-jogador Rony está envolvido nesse caso? Obrigado. Não vou dizer 100% porque o nome do Rony não aparece nessa negociação, mas a pessoa que recebeu os 20% do passe do Everton é ligada ao Rony. Então a gente faz aquela O presidente ligação. do Vila confirmou que o Rony disse que o jogador é dele. É 100%. Então, passou 100%. 100%. Assim, eu não quis falar porque assim, não tem contrato e depois vai falar, Cleison, eu não estou envolvido porque eu eu não apareci lamento, e tal, mas ó, infelizmente é isso mesmo. Eu lamento profundamente. Você sabe por quê? O Rony mentiu. Não tem outra palavra, não tem outro verbo para conjugar. Verbo mentir. Ele disse que não era mais empresário, entendeu? Alguns taparam o sol com a peneira e achavam que estava tudo certo. E ele continuou transacionando, negociando os jogadores, sendo diretor de futebol do Vila Nova. Rony mentiu. Gente boníssima o Rony. É um ídolo da galera do Vila, só que ele agiu mal com a instituição Vila Nova. Você sabe que Aí Pegou fica mal. essas situações antiéticas, Mal. né, Pasqueta? Essa situação Isso. dele ainda ser empresário e ser um diretor de futebol de um time onde ele tem... Se você pegar a base do Vila Nova hoje, o Doni é dono de pelo menos 70% dos jogadores da base do Vila Nova. E envolveu-se numa situação de um jogador que já tinha um contrato em vigor com o clube E outro empresário. e um outro empresário não. que foi sacado. O empresário é o Rony. De quem tinha E direito. outra pessoa para receber que tinha indicou. direito. Ou seja, ele tirou essa pessoa, ele prejudicou uma pessoa que tinha um contrato legal, que presta um serviço ao Vila Nova, ao mesmo tempo tirou do Vila um percentual do jogador, ou seja, o Vila perdeu nessa situação toda, além de quem o revelou, de quem o colocou no Vila Nova, beneficiando alguém que sequer acabou dando dinheiro para o Vila Nova, porque o Vila fez uma transação toda que ele perdeu parte de dinheiro, ele perdeu parte do jogador, perdeu parte, mas isso e aí... quem adquiriu o jogador não pagou Não é nada. assim, o contrato tinha um contrato em vigor, então esse outro que eles assinaram não é válido. Assinado pelo presidente, ué. Mas tinha um outro. Pois é, mas foi assinado pelo presidente, Mas, dada a entrada mas é na- um documento ilegal, você É. não pode assinar um documento... Sim, não vai ser dar agora ouro. porque isso vai ser levado. Isso vai ser levado ao E aí Conselho vai anular esse Deliberativo outro do contrato Vila. com certeza e vai ser investigação. Exato. Agora, se não tivesse aparecido essa situação, dentro de uma auditoria, e até Ó, e mesmo pelo de uma que situação que eu- foi e- pensada e- pelo e- Vila Nova, essa pessoa É. teria tomado rasteira, a Isso. famosa perda E de o anos, Vila essa Nova pessoa mas e o Vila isso Nova. aí, E aí, meu mas amigo? Cleiton, isso é isso que eu tô falando para vocês, é a hipocrisia do futebol. Isso aí é o que acontece todo dia, porque a gente está vendo aqui um fato concreto do Rony, que disse que deixou de ser empresário para ser diretor de futebol, que eu nunca acreditei, que ninguém acreditou. Agora, se você for peneirar o futebol brasileiro inteiro, eu vou falar do brasileiro, não vou falar de fora, que eu nem sei. O que mais tem é empresário. O cara está dentro do clube e é empresário. É isso que tem que mudar no futebol brasileiro. E não é só no clube, não. Nós temos como diretor da seleção, lá, supervisor da seleção brasileira, um empresário, que todo mundo sabe que é empresário. O Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi. Boa noite, meu nome é Janderson. Por que no grupo B classificam 3 times e no grupo A só 1? O certo não seria 2 de cada grupo? Obrigado. Mande um abraço para o meu pai, o Ascendino. Explica para ele e para o Ascendino. Como é que ele chama? Janderson. Ô Janderson, um abraço pra você e pro Ascendino. O detalhe é o seguinte, não é questão de certo ou errado, é questão de regulamento. Nos regulamentos anteriores, nós tínhamos, por regulamento, definição, classificam-se os 2 primeiros do grupo A e os 2 primeiros do grupo B e faça o cruzamento olímpico. Regulamento. Aí normalmente, classificava o primeiro do A, segundo do A, primeiro do B, segundo do B. No regulamento, desde o ano passado, consta que se classificam para a fase semifinal o primeiro colocado de cada grupo, que entram com vantagem de 2 empates ou de vitória e derrota pela mesma diferença de gol, independentemente da pontuação, e mais 2 times pelo índice técnico, independentemente do grupo, bem como para o rebaixamento. Nós poderíamos ter tido também rebaixamento de 2 times de um mesmo grupo, como estamos tendo agora a classificação de 3 times de um grupo para a fase semifinal. Então o que acontece? Automaticamente vai o campeão do grupo B e no grupo B estão os 2 times hoje pelo índice técnico com maior pontuação, que não podem mais ser alcançados pelos times do grupo A, já que no grupo A nós temos, além do campeão, você teria que descartar os outros times. Então, tanto o Atlético quanto o Itumbiara ou Trindade não conseguirão atingir essa pontuação de índice técnico, não sendo o primeiro colocado do grupo.
somente o primeiro colocado do grupo A poderá atingir a classificação do time classificado pelo índice técnico no grupo B, ou seja, os dois times do índice técnico, hoje, nesse momento, que seriam Goianésia e Aparecidense. Tá bem explicado. Boa noite, Pasquetto, assisto o programa todos os domingos, muito bom. Sou torcedor do Goiânia, nosso glorioso Galo, estou preocupado com o Galo para a próxima fase. Jogou muito mal contra o Quirinópolis. Vitor Hugo, setor Coimbra. Valeu, Vitor Hugo, um abração, hein? Um abração para você e para a imensa torcida do Goiânia. A Helena fez um mal danado. Torcida, meu amigo, é sábia. Claro que é. O torcedor é sábio, ele vê o jogo, ele entende. A torcida do Goiânia ontem, lá com 20 minutos de jogo, estava chamando o técnico de burro. Por quê? Porque 20 minutos de jogo, um time já rebaixado, desmontado, estava dominando um time que quer subir. E dominando assim, mas dominando mesmo. Vamos lá para mais um intervalo. Na volta tem mais mensagens, tudo do Goianão. E começaremos pela grande vitória do Atlético ontem, 2-0 no craque, em 2 minutos. Voltamos aqui na PUC TV com o PUC TV Esportes e agora para destacar o campeonato goiano. Na tela os resultados desse final de semana. Ontem lá em Catalão deu Atlético 2-0 no craque. Hoje o Itumbiara venceu o Grêmio Anápolis fora de casa 2-0. O Goiás bateu o Caldas Novas 2-0 e o Goianésia venceu a Napolina de virada por 1-0. Quase que foi tudo 2-0. Então, por 1-0 não, por 2-1. 2-1. Eu tô viajando na batata. Vamos lá agora com a classificação. Para o Cleison explicar, antes da gente mostrar os gols em si, essa história, Cleison, de que o Goiás fez a conta errada e pode ser inclusive o terceiro do grupo? Pode De ser que o terceiro jeito? do grupo. Vamos começar seguinte, pelo grupo B. Vamos, grupo B. Goiás hoje é líder 28, já classificado. Goianésia também em segundo com 25, já classificado matematicamente. A Aparecidense também classificada no grupo, terceira colocada com 23 pontos. Goianésia e Aparecidense pelo índice técnico. A Napolina só pode chegar a 22 pontos. E no grupo A só teremos um time que vai alcançar, que poderá alcançar hoje a pontuação da Aparecidense, que seria o primeiro colocado. Então não tem como ter outro time classificado, que seria o segundo índice técnico no grupo A, por isso então os dois classificados hoje já no grupo B. No grupo B, o Goiás tem mais um jogo, que é o confronto contra o Goianésia na última rodada na Serrinha. O Goiás tem 28 pontos e 8 vitórias. O Goianésia tem mais 2 jogos. Próxima rodada em casa contra a Aparecidense e na última rodada o confronto na Serrinha contra o Goiás. O Goianésia tem também 8 vitórias, exemplo do Goiás. Na próxima rodada, se o Goianésia vencer a Aparecidense, já vai chegar aos 28 pontos do Goiás e assumir a primeira posição, porque vai ter uma vitória a mais. Correto? Correto. Primeira colocada. A Aparecidense tem esse confronto aí com a equipe do Goianésia. A Aparecidense ainda pode chegar também a 29 pontos. Agora, os resultados para o Goiás chegar à terceira colocação. Primeiro, uma vitória da Aparecidense na próxima rodada contra o Goianésia em Goianésia. A Aparecidense chegaria a 26, o Goianésia ficaria com 25 e o Goiás com 28. No caso, o Goiás manteria a primeira posição. Aí na última rodada, Goiás e Goianésia. Uma vitória do Goianésia na Serrinha deixa o Goianésia com 28 pontos e uma vitória a mais em relação ao Goiás. Certo. E uma vitória da Aparecidense contra a Napolina na última rodada deixaria a Aparecidense com 29 pontos e na primeira posição. E o Goiás poderia cair de primeiro para terceiro colocado no grupo. Agora, o risco maior é do Goiás terminar como segundo colocado do grupo B, porque basta o Goianésia vencer a partida contra a Aparecidense no próximo meio de semana e aí, no confronto contra a equipe do Goiás, o time do Goianésia jogaria pelo empate. Lembrando que o Goiás, que eu disse o cálculo errado do Goiás, é que o Goiás forçou cartões amarelos de jogadores importantes. Hoje. 4 jogadores. Felipe Menezes, Júnior Lopes, Davi Esquerdinho, Davi né? Esquerdinho, é isso. Exatamente. 4 jogadores que não estarão na última rodada. E o Goiás, na Serrinha, contra os times que estão brigando na parte de cima da tabela, não conseguiu vencer. Ele, no máximo, conseguiu empatar. Beleza, agora vamos pro grupo A, né? Isso. Itumbiara, Trindade e Atlético, 18, 18, 16. Isso. O Itumbiara tem só tem mais um jogo. mais um jogo. O Trindade e o Atlético tem mais 2. 2 jogos. Né? Isso. Sendo que na próxima rodada o Trindade recebe o Atlético, é o confronto direto. Certo. Por isso que tanto o Trindade quanto o Atlético só dependem deles para a classificação, para ser o primeiro do grupo. É aquilo que eu falei. Por exemplo, o Trindade tem hoje a pontuação do Itumbiara, 18 pontos, a diferença dos dois no primeiro critério de desempate, o maior número de vitórias. O Itumbiara tem uma vitória a mais. O Itumbiara só chega a 21 pontos.
Certo. O Trindade pode chegar a 24, como primeiro colocado. Para o Trindade chegar a 24, o Atlético no máximo chegaria a 19. Então, a questão do índice técnico no grupo A morre por isso. Porque o melhor segundo colocado, aliás, o segundo colocado ficaria abaixo do primeiro desse grupo, só pode chegar a 21 pontos, no máximo. Então nós temos hoje a Aparecidense já com 23 pontos, por isso está se classificando como o segundo melhor do índice técnico. E resumindo para a galera do Dragão, para classificar tem que vencer os 2 jogos que ele tem. Vencendo os 2 jogos, o Atlético já garante a classificação. Trindade fora e o Grêmio Anápolis aqui. Ele pode também se classificar com uma vitória e um empate. Mas essa vitória teria que vir contra o time do Trindade. Do Trindade. Porque ele já ultrapassaria o Trindade, chegaria a 19 pontos, pode empatar com o Grêmio Anápolis e nesse caso o Trindade teria que perder o jogo dele pro craque e o Itumbiara também aí perdeu o jogo jogo dele pro craque. Aí é uma combinação bem custosa. Combinação. Mas pode acontecer. Agora para depender só dele, ganhar os uma 2. vitória contra o Trindade e uma vitória contra o Grêmio Anápolis. E o Trindade pode se classificar com uma vitória também e um empate. Esse dá para fazer sem matemática. Basta vencer o Atlético e depois empatar o jogo dele na última rodada contra o craque em Catalão. Ficou tudo bem explicado. Acho que o telespectador em casa agora sabe o que o seu time precisa fazer para se classificar. Agora o detalhe, Qual? Nada como um dia após o outro. No ano passado o Atlético reclamou demais. Eu lembro de dirigentes do Atlético, de colegas torcedores do Atlético da imprensa que queriam mudar o regulamento no decorrer do campeonato. Quando o Atlético foi, lembra, no ano passado, o Atlético no grupo A, no grupo do Goiás, o Goiás terminou como primeiro, 30 e poucos pontos, 33, eu acho. Certo. O Atlético classificou em segundo com 23 pontos, no grupo A. No grupo B, o primeiro colocado foi a Anapolina. E aí, naquele caso, tinha a classificação dos dois, o Atlético pegou a Anapolina, que somou 21 pontos, 2 pontos a menos em relação ao Atlético, e o Atlético reclamou essa questão de enfrentar a Anapolina, tendo o Atlético somado mais pontos que a Anapolina. Mas a vantagem se dá na E a vantagem era da Anapolina, porque ela era a primeira Atlético colocada no reclamou grupo por B. isso. Reclamou demais, velho. Mas esse ano vai reclamar, se isso acontecer. Aí o que acontece? O Atlético, se classificando em primeiro colocado no grupo dele, a tendência é que ele tenha menos pontos que o terceiro do outro grupo. Até do que o terceiro do outro grupo. E aí ele vai enfrentar, mas no caso o Atlético pega o segundo do outro grupo. Ele já vai ter menos pontos que o segundo colocado do outro grupo. Ele vai enfrentar o segundo. Porque o direito de enfrentar o terceiro Mas você pode ter certeza certeza que ninguém vai reclamar. Então o que acontece? O Atlético vai enfrentar. E um detalhe que pode ser ainda mais acentuado: a grande possibilidade de enfrentar o Goiás. Porque se acontecer que nós tendo falamos, a vantagem de 2 empates. a vitória do Goianésia e o Goiás pode chegar para o jogo contra a equipe do Atlético, tendo somado até 9 pontos a mais que o Atlético, e aí a vantagem dos 2 empates seria do Atlético e a vantagem de jogar por vitória e derrota. Mas o Cleiton está muito maquiavélico. Isso aí é o seguinte. Isso é matemática, Eu tô dizendo para não falar também da questão do regulamento do campeonato. O regulamento ele foi aprovado por eles. Não, então eles querem depois. Mas quando o campeonato não é de pontos corridos, Doni, esse tipo de situação acontece. Ela é normal, é uma situação normal. É igual que a gente tá falando de Copa do Mundo. Você pode pegar uma seleção que vai arrebentar na fase de classificação, vai fazer os 3 jogos dela e vai pegar um adversário no outro grupo, de repente classificou com 4 pontos. Ou até mesmo com 3 empates. Já foi campeão do mundo assim, ué. E aí chegar na fase mata-mata, perder, mas está no regulamento. Você não lembra daquela Copa do Mundo que a Itália ganhou? Que exatamente. na primeira fase ela empatou os 3 jogos. Vem empatando com todo mundo. Bora mostrar os gols então da vitória do Atlético? O Atlético é o seguinte, tem que ganhar. Esquece esse trem de empate do Cleiton aqui. Se não ganhar, esquece o Atlético. Vai treinar. Ganha as 2 e tá tudo certo. Gols nada, melhores momentos. Com os gols, inclusive, ontem o Atlético venceu o craque em Catalão 2-0. O Atlético entra em campo contra o craque com 2 extremos. Uma vitória deixará o time brigando por uma das vagas às semifinais do Campeonato Goiano. Já no caso de uma derrota, o time poderá brigar para não ser rebaixado. E o Dragão começa cometendo um erro. O goleiro, capitão Márcio, completando 470 jogos, tenta sair e acaba entregando para o Pituca. Mas o Pituca se enrolou todo, quase o gol do craque. Nessa bola parada, o estreante Zezinho cobrou e a bola explodiu no peito do goleiro. No rebote, ele botou pela linha de fundo, quase o gol atleticano. O atacante Renatinho começava a dar trabalho para o goleiro Márcio. Nessa tentativa, o chute foi para fora. Depois, entrando na grande área, driblando e chutando de canhota, Márcio pegou. No último lance do primeiro tempo, o Recife tentou sair jogando, de calcanhar errou. Contra-ataque perigoso, Renatinho para Thales, Márcio cresceu na hora certa. Olha o Renatinho aí no segundo tempo, chutando para boa defesa do goleiro Márcio. O Atlético devolve nessa tabelinha esperta com Maurides.
O chute de primeira pega o goleiro João Pedro. O goleiro Márcio cobrou o tiro de meta. Maurides raspou de cabeça. Luizinho tocou de primeira para Rafinha. Chute forte, tapa sutil na parede da rede. Golaço do Atlético, 1-0. Thiago Primão lançou, Sid Clay na área, caiu, pênalti. Não titubeou Elmo Rezende, na marca da Cal. Márcio, o capitão pega a bola. Correu, olhando para o goleiro, bateu no meio. Gol do Atlético. Quase que o goleiro pegou. 2-0 Dragão. E ficou assim no estádio Genervino da Fonseca. Com a vitória, o Atlético depende apenas de mais 2 vitórias para conquistar a vaga. O próximo jogo será domingo contra o Trindade, na Terra Santa. Sabíamos que era um jogo fundamental esse, né? Era um divisor de águas. Claro que falta muito ainda para a gente classificar, mas esse aqui foi fundamental pelo resultado e pela entrega da equipe. Essa pressão que em alguns momentos a gente sofreu era natural que ocorresse, mas defensivamente nós evoluímos bastante, né? Então conseguimos suportar e no segundo tempo fazer prevalecer a nossa condição, jogando melhor, jogando bem no campo do adversário, tendo boas opções. Ganhamos 2-0 e tivemos mais algumas chances ainda que poderíamos até chegar a um placar mais elástico, mas eu fico satisfeito pela postura da equipe, tanto nos momentos difíceis do primeiro tempo, quanto na hora que no momento que tivemos o domínio da partida e fizemos a nossa vitória. Teve estrela, porque a mudança com a entrada do Maurides exatamente, fundamental. Melhorou demais o time. É porque ele mudou o esquema também. No primeiro tempo, ele colocou 2 atacantes abertos, o Luizinho, que é meia, e o meia atacante, e o Rafinha, que também é meia atacante, o Rafinha. Ele abriu os 2 jogadores e fez com que o Luiz Fernando tivesse a função de ser esse jogador que entraria pelo meio. Só que o Luiz Fernando não conseguiu desempenhar um bom papel. Os volantes estavam tendo dificuldades, o Pedro Bambu e principalmente o Recife, que no segundo tempo jogou um futebol feijão com arroz e aí melhorou, mas no primeiro tempo foi aquilo ali, querendo dar chapéu, dar de calcanhar e complicou um pouco. Nossa. Volante tem que jogar futebol feijão com arroz. E acredito que tenha sido essa conversa do Martelotti com o Recife no intervalo do jogo, porque ele voltou com outra postura no segundo tempo, jogando como volante. O simples, dominava, tem um bom passe, jogava a bola para os meias. Aí o que ele fez no segundo tempo? Ele recuou os 2, ele colocou o Maurides, aí ficou como referência no ataque, e compôs o meio-campo que ele perdeu no primeiro tempo, boa parte do primeiro tempo. O Atlético só foi melhorar a partir dos 35 do primeiro tempo, porque até então o craque dominou o jogo. Um jogo que foi muito ruim no primeiro tempo, fraco demais, muito fraco no primeiro tempo, mas mesmo assim o craque teve boas oportunidades. Aí nesse segundo tempo, com essa mudança, o recuo do Rafinha e também do Luizinho deu mais equilíbrio ao Atlético no setor de meio-campo. E quando o Atlético tinha a bola, esses 2 jogadores chegavam como elemento surpresa em velocidade. E foi isso que aconteceu. No primeiro gol é só observar. O Maurides vem para raspar de cabeça um tiro de meta cobrado pelo Márcio. E aí aparece o Luizinho, que vinha de trás, recebendo a bola, fazendo aquela passagem. Já posicionado. E o Rafinha como elemento surpresa, chegando para receber em boas condições. Fez o primeiro gol. E aí depois disso ele fez outra alteração interessante, colocando o Sérgio Manuel para reforçar o setor de meio campo, tirando o Rafinha para jogar no contra-ataque, porque o craque já estava tendo dificuldades e estava dando espaço. E aí logo na alteração dele, na sequência, vem o espaço com o Sid Clay. Aliás, bom lateral esse aí do Atlético. Boa opção. Depois do Atlético ter tido muitas dificuldades com o Elbis e com o Matheus Miller, que foi convocado para a seleção sub-20 do Brasil, e acho que é muito mais pelo que tinham observado dele no Palmeiras, porque no Atlético ele não fez praticamente nada. Esse jogador apareceu bem. Tem dificuldade ainda um pouco na questão física, mas tecnicamente esse Sid Clay é bom jogador. Aí sofreu o pênalti, o Márcio bateu, converteu, o Atlético no segundo tempo acabou vencendo um jogo que ele fez ficar fraco. O Doni, o Márcio deu uma sorte nesse pênalti ontem. Mas bateu mal, sem confiança para bater. Se existe frango em pênalti, como me falou o Fernando Lima, esse foi frango Depois que ele perdeu aqui com a Anapolina, ele tá sem confiança para bater pênalti. Falta, ele nem bate mais. Na verdade ele bateu mal. Olha, velho. Eu só vou livrar a cara do goleiro porque era um pênalti, né? Mas o goleiro foi mal também. Fosse um goleiro foi mão de alface, na verdade. Ou de couve. Ou de alguma coisa dessa. Alguma folha dessa. Agora, você vê o que acontece com a questão do Atlético, e o Cleison fez aqui a análise do jogo. E o que se nota da análise do Cleison? O que o Atlético não teve até agora no campeonato, ele passou a ter, que é um treinador.
capaz de mexer no time e fazer com que o time melhore. Esse é um problema que a gente vê hoje nos vários times de futebol do Brasil. Eu noto muito isso. Tem muito treinador aí, muito bem empregado, alguns sendo muito bem pagos, e eles transmitem a nítida impressão de que eles não estão entendendo nada do que está acontecendo com o time deles, que eles não conseguem modificar o time, não conseguem consertar os defeitos que o time tem, e que a função do treinador é essa, ali do lado também, tentar pelo menos fazer alguma coisa. E pelo que está dizendo aqui o Cleison, eu não vi o jogo, ele viu? Não, trabalhou. Foi fundamental essa participação dele ontem. Então já é um ganho na situação do Atlético, que deve inclusive melhorar talvez até o desempenho de alguns jogadores que a gente tem tido aí como fracos até agora, né? E que podem começar a apresentar um rendimento um pouco melhor com a qualidade tática mais apurada do time. Grande vitória do Atlético, ontem lá em Catalão, e eu gostei do Maurides, entrou bem, e gostei do lateral esquerdo, do Sid Clay. Ele é bom. Ele teve aquele problema lá de fazer aquele trem lá e quebrou, não sei o que lá. O Maurício é que é centroavantão ainda, assim, porque ele não é muito bom tecnicamente. Tipo o Souza, né? Mas exatamente, o Souza. É aquele jogador que sabe dominar, sabe fazer a proteção. E o Atlético, ontem eu conversei sobre isso com meu sogro, nós estávamos assistindo o jogo juntos. O Atlético, eu acho que ele não pode prescindir de um centroavante. Não é porque é o Maurides, não. O Atlético sempre se deu bem com um cara grandão, um centroavante. Se você pegar do Baltazar pra cá, Doni, sempre teve um centroavante. Nessa época mais recente, Fábio Oliveira, Marcão, Júnior Viçosa. Agora tem esse aí que eu acho que é até pior do que os outros. Só que o jeito que o Atlético joga, que é um jeito ofensivo, o Atlético tem essa aptidão ofensiva, porque a diretoria cobra isso. É um esquema que você tem que ter o centroavante, porque por você ser ofensivo, você vai jogar toda hora a bola na área, você vai estar rondando o gol e tudo mais. E ontem ficou provado isso aí. Eu vou além do que você está falando, parceiro. Eu acho que todo time tem que ter um jogador Eu sou suspeito para falar, porque eu não abro mão de um centroavante. Não, você pode até abrir mão. Os treinadores estão querendo essa história de ataque flutuante, os caras todos se movimentando. Tudo legal, mas você tem que ter uma opção do plano B. Você tem que ter esse jogador, ainda que você não queira usá-lo como titular, né, Cleiton? Mas que você, tem uma necessidade aqui, ó. Vou pôr a bafa. O jogo tá acabando, eu preciso fazer um gol. Aí começa a cruzar a bola na área, tudo nanico lá. Você tem que ter um cara grande. Eu vou botar o cara aqui, porque o cara vai resolver a minha parada se a bola for lá. É que a gente fala do Frontini, por exemplo. É um jogador que a gente vê, erra gol demais, às vezes a qualidade técnica não é tanto, mas ele faz. Tem um momento, outro que vai fazer o gol. Vai fazer o gol. Você sabe que ele está ali, alguma hora vai chegar e ele vai concluir a jogada. E essa é a função desse jogador. E eu, particularmente, eu concordo com você, eu acho que todo time tem que ter um. Ainda que faça a opção de, não, eu não vou jogar assim. Eu vou deixar isso aqui. Jogo que não vai ser interessante. A quem interessar possa, quem gosta muito de futebol europeu, na Europa não é assim. O Barcelona e o Real Madrid têm centroavante. O Barcelona durante Benzema, pronto. Durante o tempo jogou sem, mas depois viu a necessidade, porque tinha que mudar a característica, que estava ficando muito... Mas assim, jogou sem um tempinho, mas antes teve Ibrahimovic, teve o Henry, teve o Eto'o. Então, eu falo assim, mas jogadores que somente o Ibrahimovic e o Henry tiveram dificuldades. O Eto'o não. Desses aí, o Eto'o foi o que mais teve... Então pronto. Esse aí meteu gol pra caramba. Sou atleticano, meu nome é Leonardo Senna. O Dragão sem esforço vai chegando devagarinho para ser campeão de novo. Valeu, Leonardo, um abração para você. Boa noite, qual o regulamento da divisão de acesso a partir de agora? Orivan, Setor Bueno. Na fase final, viu, Orivan? Os 4 times jogam entre si turno e retorno. Os 2 com mais pontos sobem para a primeira divisão. Um quadrangular de ponto corrido. A ajuda da arbitragem para o Todo-Poderoso já está dando na cara. Esse pênalti hoje foi um assalto. Alex, setor universitário. Daqui a pouquinho mostraremos. Foi o pênalti a favor do Goiás em cima do Esquerdinha, convertido pelo Felipe Menezes. Olha o Ademir Borges. Ainda bem que pelo Estatuto do Torcedor os clubes podem mudar o regulamento do campeonato de 2016. Este ano, como em 2014, um campeão de grupo com campanha inferior vai fazer um jogo de volta da semifinal em casa. E com a vantagem. É isso que o Cleison falava. E é culpa dos clubes, Ademir. Eles aprovaram lá na reunião. Reunião não é feita só para comer salgadinho e tomar refrigerante. Mas o campeão... E fofocar da vida dos outros e pedir dinheiro para a federação. É feita para você
organizar o campeonato. Mas esse tipo de reclamação não cabe, não. Esse é um campeonato classificatório, ele é uma fórmula híbrida. Se fosse de pontos corridos, aí você podia reclamar. Agora, quem defende campeonato classificatório tem que se contentar com isso, porque é assim, o Santos não foi campeão brasileiro aí com os meninos da Vila, ele não era o último lá, classificou caindo pelas tabelas lá, porque o Vasco resolveu não ganhar um jogo de não sei quem para prejudicar não sei quem lá, o Santos entrou e aí ganhou Mas isso aí, de certa forma, é fácil de resolver. Você pode colocar os 2 primeiros de cada grupo e quem tiver mais pontos tem a vantagem. Pronto, independentemente do Coincidência ou não, o cara é campeão. Coincidência ou não, foi só o Vila deixar a Série A do Goianão, acabou a violência nos estádios. Não, Vocês veem assim? Não, acho não que vejo não. dessa forma, não. O público está muito pequeno para ter violência. O povo nem Isso tá é indo verdade. para brigar, nem para isso eles estão animando. Dentro do estádio, na verdade, você tem pouca ocorrência. Dentro, o que acontecia muito, Era o que nos ainda terminais. acontece, e ainda bem, porque infelizmente nós temos nosso papel de divulgador, mas me parece que quanto mais a gente divulgar, mais acontecia isso, porque, bicho, tem espírito de porco pra tudo quanto é situação, né? O cara gosta da mídia. Aí então noticiava uma briga lá no bairro tal, porque os times estavam da primeira divisão disputando e às vezes não tinha nada a ver. Temos que empatar em outro bairro agora. Aí os caras empatavam em outro e ficava essa disputa. Hoje não tá tendo isso, mas dentro do estádio mesmo, são poucas as ocorrências de briga. Você pode observar, dentro o que acontece mais é fora. Boa noite. Estou em Goianésia acompanhando o programa através do site, pela internet. Roberto Machado. Valeu, Roberto. Um abração para você. Deixa eu aproveitar o negócio do Atlético, mandar um abraço para um atleticano. Eu Eustáquio Bastandufo, disse que está lá assistindo. O Eustáquio vai estar dividindo o palco comigo e a nossa banda na quinta-feira de novo. Então o Eustáquio está todo satisfeito porque o Atlético voltou ao páreo. Um abraço, Eustáquio. Vamos lá agora com o recado do André Isaac, Goiás Cola. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola, você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e, por isso, acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. E nós temos imagens da vitória do Itumbiara fora de casa sobre o Grêmio Anápolis. Foi 2-0. O Itumbiara na luta é líder do grupo A. Os gols do Itumbiara marcados pelo Ronaldo e pelo Douglas Silva. Essa é a jogada do primeiro gol, ó. Ronaldo, lateral direito do Itumbiara, que interessa ao Vila Nova, hein? Tô dando uma notícia aqui, viu, Cleison? O Vila precisa ter alguém ali para substituir o Anderson, né? Porque o Anderson é o titular, e precisa ter alguém ali, porque o Vila hoje não tem. Quando há necessidade de se utilizar um jogador na lateral, de repente por suspensão, por contusão, recorre-se ao Arthur, né? Daqui até o final do programa eu vou falando dos jogadores que o Vila tem interesse, nos jogos que forem aparecendo. Nesse Itumbiara e Grêmio Anápolis tem interesse no Ronaldo. E o outro jogo foi marcado pelo Douglas Silva. O outro gol do Itumbiara marcado pelo Douglas Silva. 2-0 Itumbiara, e temos as entrevistas pós-jogo. O trabalho não pode parar. Vamos se empenhar mais durante a semana. Temos uma semana cheia para trabalhar. Vamos fazer um bom trabalho durante a semana para sairmos vitoriosos no domingo também. Nossa equipe foi até onde deu. Quando não deu mais, e a equipe deles experiente, uma equipe montada de altos valores. Nós somos uma equipe jovem de garotos que ainda estão buscando um lugar ao sol, e o futebol é dessa forma. O Nivaldo é uma figuraça. Chuta o público lá em Anápolis, Doni. 35. Você errou por 5. Deu 40 redondo o público pagante. Cai esse ano?
Acho que esse ano vai ser difícil escapar. Você sabe por que eu tô perguntando? O craque, ele tem o papel de fiel da balança, porque ele tem também o Itumbiara e o Trindade. Tem dois times que estão brigando pela vaga no grupo, né? Mas o Grêmio também tem o Atlético, né, na última rodada aqui, então essa situação. E o Grêmio tem uma diferença. Se os dois perderem os jogos, o craque ainda vai continuar na frente, porque a diferença de gols hoje é muito grande, são 8 gols de diferença. Então... O craque, esse jogo contra o Itumbiara é um clássico lá da região, né? Exatamente. Pega fogo lá, tem muita rivalidade ali. O craque, o América, o Itumbiara, o Goiatuba, quando joga, né? As cidades são rivais. Eu acho que o Itumbiara já foi, né, gente? Dessa briga aí. Vai classificar? Eu acho que já foi sim. Já tá fora. Para mim é Trindade ou Atlético. Trindade ou Atlético. Então vamos lá, para mais um intervalo, daqui a pouquinho tudo da vitória do Goiás. Tem ainda o Goianésia, que venceu o jogo dele, e Sub-17, entrevista com o presidente do Goiás, até às 10 da noite, muita informação aqui para vocês. Vamos lá para o último bloco do PUC TV Esportes, e aqui no WhatsApp 6285991000. Boa noite, amigos. Balotelli é o 10 do Caldas, serve de reforço para o Atlético. Velber do Vera Cruz. Não é o 10, ele era o 9. Era o 11. O 11? 9 é o Arthur. Mas ele não serve de reforço. E o 10 foi o Fabrício. Então tá bom. O Atlético ele não serve de reforço, não. Por Vila, talvez. Cadê aqui? Boa noite, me chamo Maria e meu esposo Carlos. E ela assiste o programa todos os domingos. Gostaria de saber o resultado do Campeonato Sul-Mato-Grossense no Brasil Esportes. Daqui a pouquinho, a partir das 10, comigo, com o Doni e com o André Isaac hoje. A Luciana hoje está de folga. Boa noite, Pasqueto. Pergunte aí para os comentaristas quem é favorito a ficar com a vaga, Atlético ou Trindade? Na bucha. Trindade. E aí? Hoje o favoritismo é da Trindade. Pedro, setor central. Tigrão, independente de ser uma divisão de acesso, pelo menos está dando alegria, não está passando vexame. Abraço a todos da mesa. Diego do Ipiranga. Valeu, Diego. É isso mesmo, a torcida quer ver o time ganhando. Boa noite, Pasqueto. Sou a Gleice, aqui do setor Garavela, Aparecida de Goiânia. Gosto muito do programa. Gostaria de saber se o Goiás tem interesse de renovar o contrato do Esquerdinha. Se não, qual jogador do mercado poderia ser seu substituto? O Goiás tem interesse, mas a pedida é alta. Parece que o cara não vai ficar, o Esquerdinha. E no mercado tem alguém sobrando aí? O próprio Valdívia, que o Goiás tem sondado lá junto ao Inter, né? Seria uma alternativa boa pro Esquerdinha. Mas diz o Sérgio, que é o presidente do Goiás, Sérgio Rascas, que é mais caro do que o Esquerdinha. O Goiás faz a conta de tudo, né? O Goiás tá fazendo... Economia Eu elogio a forma de trabalhar do presidente Sérgio Rascas, mas, presidente, futebol não é só isso, não. Se você for ficar colocando tudo lá na pontinha do lápis, é conta até dos centavos, você não vai vingar muito tempo no futebol, não. A diretoria do Goiás tá de brincadeira. Com Felipe Menezes e Danilo não vai ser campeão, não. Não leva nada. João Carlos. Aliás, temos imagens da vitória do Goiás 2-0 sobre o Caldas Novas. O jogo foi hoje à tarde lá em Caldas. Você trabalhou nesse jogo lá pra CBN, né, Clayson? Outro jogo que eu tive, infelizmente, a oportunidade de ver um jogo ruim nesse campeonato. O que aconteceu, então? Eu vi 2 jogos ruins em sequência. O jogo de ontem do Crack com o Goiás, do Crack com o Atlético, e esse jogo de hoje do Goiás com o Caldas Novas. O Goiás no primeiro tempo, principalmente, muito improdutivo, né? Principalmente no setor do meio campo. Esquerdinha e Felipe Menezes não se acertavam. O time deu muito espaço para o Caldas. E olha só, o Caldas Novas é um time que não venceu no campeonato. Não tem uma vitória sequer na competição, já rebaixaram antecipadamente, deu trabalho para o Goiás no primeiro tempo, criou boas oportunidades. O único passo que o Esquerdinha acertou no primeiro tempo, acabou sendo produtivo nesse caso, né? Nossa, ele deu vários passos, mas deu passo para o gol. Mas precisa melhorar. Um time como o Goiás, é o que eu cheguei a falar hoje, um time como o Goiás, no campeonato, ele não basta apenas vencer. No Goiás, sim, eu acho que o Goiano já tem essa questão de vencer e não precisar convencer, mas o Goiás não. O Goiás tem uma... Goiânia, né? O Goiás tem uma condição muito maior. O Goiás no Campeonato Goiano, ele tem que ganhar e convencer. Foi no pênalti? Brasileiro precisa ganhar. Não foi não. O árbitro errou. Você achou que não foi pênalti em cima do Esquerdinha? E isso acabou sendo importante porque diminuiu o ímpeto do Caldas. Olha lá a jogada. Não foi nada, Cleison? Não foi nada. Absolutamente nada. O zagueiro vira as costas, vai pra bola, o Esquerdinha procura o contato e bate cai. nele, né? Bate O Esquerdinha, nele, né? O Esquerdinha que procurou o contato. Foi igual o lance ontem do Márcio,
reclamando de falta do Pituca naquele lance que ele tentou driblar. O Pituca, o Pituca vira, o Márcio perdeu bate a no bola, braço o Márcio dele. depois tomou um cartão amarelo naquele lance, porque Foi. ele parou o jogo, ficou 2 minutos reclamando do Elber, tentando convencer que ele tinha sofrido falta do Pituca. E é o caso. O esquerdinha jogou a bola na frente, o zagueiro virou para ir na bola e ele procurou o contato, ele abre as pernas para procurar o contato e joga cai. a perna na perna. Vamos então com as sonoras para o Doni comentar também essa vitória do Goiás. Vamos lá ouvir o que disseram os personagens do jogo. Temos que buscar melhorar, buscar evoluir, por mais que já temos jogados aí 15, 16 jogos, se não me engano, na temporada, não conseguimos ainda ter tudo que o Wagner pede para nós, das ideias de jogo. A gente faz em alguns instantes do jogo, não consegue manter os 90 minutos, mas isso passa pela juventude do time, né? A gente sabe que tem muitos times do Brasil que estão passando por um processo parecido com esse, e faz um jogo bom, um tempo bom, 20 minutos bom, não consegue manter 90, né? E a gente está buscando isso. Aqui em meio a isso tem cobrança para chegar à final, para buscar o título, cobrança para classificar na Copa do Brasil, então a gente tem que saber mesclar também para não pressionar demais acima do que precisa os mais jovens do grupo. Foi um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo quando o adversário joga sem nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de responsabilidade, joga livre, né? E tenta, vai se soltando, é complicado. Mas tem que ressaltar a vitória, a importância dos 3 pontos, mas com certeza a gente gostaria que tivesse um pouquinho mais de triangulações rápidas, um pouquinho mais de envolvimento com relação a manter a posse com objetividade. Mas tem que parabenizar pela vitória e descansar, porque quarta-feira a gente tem outro jogo importantíssimo. Não tá achando ruim. Você viu a cara dele? Tá, Buzungada? claro que tá, não tem como não achar. Ele tá achando ruim. E aí eu quero perguntar para vocês, primeiro você, Doni, o Goiás na teoria tá maravilhoso? Na teoria? Na teoria. Eu gostaria de mais triangulações rápidas. Ele fala um negócio assim também, nós temos que duelar, hoje nós duelamos. Aí vem o Renan, o Goiás, nós não estamos conseguindo executar as ideias de jogo do Wagner. A teoria do Wagner com os caras tá ótima, tá faltando praticar? Ou ele não tá dando conta de fazer os caras praticarem? Eu não sei, eu acho que ele não tem caras para praticar a teoria dele. Essa conversa do Renan eu acho até engraçado, tem muito time no Brasil. Você chegou num ponto que eu queria. Você acha que a culpa então não é dele, do Goiás não convencer, como a gente cobra aqui até agora? Eu acho que a culpa é dele porque ele tem que ver que o jogador que ele tem não dá conta de fazer aquilo que ele Por quer exemplo, e fazer uma o Danilo. coisa mais simples. Esse Danilo vai levar o Wagner pro buraco. O Danilo, tá sabendo, mas ele insiste em escalar Eu acho o que cara. vai levar porque tá faltando peito pro Wagner e pro Danilo. O Danilo não tá jogando como atacante. Vai levar ele pro buraco. A gente fala muito do Goiás, o esquema do Goiás 4-3-3. O Goiás, em momento algum, jogou no 4-3-3. Esse Danilo volta, Doni, Cleison, como não, se fosse um volante, porque, dando carrinho lá atrás. Porque, Pasqueta, existe um equívoco muito grande. Quando você vê um atacante, muitas vezes você coloca como se o time jogasse dessa forma na questão ofensiva. O esquema tático ele é colocado para defensiva. Porque na parte ofensiva você tem o apoio dos laterais ou não, ou você tem apoio dos meios. Então você não ataca só com 3 jogadores. Muitas vezes você ataca com 5, com 6, até com 7, dependendo da organização do time e da qualidade dos jogadores. O esquema, ele é colocado para defender. É quando o time inicia sem a posse de bola. Sem a bola eu preciso de ter 2 atacantes, um fica aberto, um mais centralizado, ou então os 2 abertos. Volto com os meus meias. Quando eu pegar a bola, esse meia meu vai chegar na frente, vai ser aquele jogador do meio, os pontas vão cruzar, E não acontece isso com o Danilo? O Danilo tá jogando, quando é sem a bola, ele sobe. Mas muitas vezes ele tá jogando como um terceiro volante. Hoje não. Hoje ele jogou como atacante. Agora, e aí, a qualidade como atacante, a desejar. Eu acho a desejar, até e ele ainda fica cansando à toa, voltando lá atrás, a mando do técnico, ele não faz nenhum nem outro. Mas esse é um problema do Goiás, não é de hoje. O Samuel também jogava de lateral. Centroavante, jogava de lateral. Então, o que há errado lá dentro do Goiás, eu não sei se tem alguém que palpita demais. Agora, o que eu vejo na questão do Wagner Lopes, assim, de fora, eu imagino que ele tem uma teoria muito legal, mas você tem que ver se a teoria funciona com as pessoas que você tem. Não adianta eu chegar daqui, vou lá para a Rússia, chego lá cheio de teoria falando português. Ninguém vai entender. Esse aqui é o problema. Ele quer, é que nem aquela história, vou jogar com tantos... Sabe o que acontece? Você tem muito treinador no Brasil que é assim, eu tenho o meu esquema tático. Legal, cara, você tem o seu esquema tático, mas o nosso time é esse aqui. Esses jogadores não dão conta de fazer esse esquema tático que você quer. Que nem, por exemplo, o seu Drubski que botou o Samuel para marcar. Esse Goiás aí dá conta de fazer o quê?
em que campeonato? No Goiano? No Brasileiro. No Goiano ele dá conta de ser campeão. Jogando isso aí que ele está jogando. Jogando isso aí que ele está jogando. E no Brasileirão nem pensar. Não, no Brasileirão... Aliás, sobre essa história de Brasileirão, tal, Wagner, fica, não fica, contrata, não contrata, ontem, após o jogo lá do Goiás no Sub-17, Copa do Brasil, o André Isaac entrevistou o Sérgio Rassi. Vamos acompanhar? Vamos lá. Ele falou um monte de coisa, acompanhe. O trabalho do Wagner Lopes te agrada? Até o momento, sim. Ele é um profissional competente, é um profissional correto, é um profissional de boa formação, mas que ainda não passou por times de grande porte. E nós estamos aí com o Campeonato Brasileiro de Série A pela frente e estamos avaliando, né? Como eu disse, o Campeonato Goiano é um laboratório para todos nós. É um laboratório para o diretor de futebol, é um laboratório para o treinador de futebol, é um laboratório para os jogadores, acaba sendo um laboratório até para mim também. Então ele não está garantido no Brasileiro? Ninguém está garantido, né? Ninguém está garantido. Nenhum jogador, nenhum treinador, nenhum diretor, ninguém está garantido. Nem o presidente está garantido. Eu acho que tudo depende do desempenho. Dia desse ele fez críticas pesadas aos jogadores da casa. Como é que a diretoria recebeu essas críticas? Concorda? As críticas, veja, ele talvez tenha usado até de 2 pesos e 2 medidas, porque ele teve a liberdade de fazer essa crítica em relação aos jogadores da base, o que eu até concordo. O que está errado tem que ser sinalizado para que melhore. Mas ele recebeu uma crítica agora, recentemente, numa substituição errada que fez e já não teve o mesmo enfoque, não é? Então são pequenas coisinhas que eu acho que tem que ter um bom senso para você não só criticar, mas também receber a crítica no momento oportuno e aceitá-la da melhor forma. O Goiás ainda vai fazer uma grande contratação? Para o brasileiro, com certeza. Nós temos uma carência importante no lado defensivo. Eu acredito que ambas as laterais têm aí a possibilidade do Clayton Salles voltar, a possibilidade do Diogo, que foi penalizado, também voltar, mas a nossa zaga está deixando muito a desejar, levando gols primários, assim como precisamos de um 10, principalmente se não pudermos ficar com esquerda, né, com esquerdinha, e mais um jogador na frente. Essa é a teoria, tá vendo? Na teoria o Goiás precisa mudar, agora eles vão dar conta? Fazendo conta de centavo não vai dar conta, não. Esse é o detalhe, com Né, essa Cleison? conta de centavo não vai ter como. Conte, eu que ganho 700 conto, 1.200, pego promoção, super ofertas, eu sei que tem, é lógico que eu tô brincando. Se for ganhar só isso, eu não comia picanha todo dia igual como. Eu tenho que fazer conta de centavos, eu tenho. Agora o Goiás, se quiser ficar na Série A com esse dinheirão da Globo, não pode fazer continha de centavos. Ele tem que fazer a conta, né? Mas ele tem que saber que às vezes ele tem que pagar um pouco mais aqui, tira dali, ele tem que fazer um equilíbrio de coisa. Mas ele não disse que não vai, a entrevista que eu vi, que não vai trazer o Valdívia por causa disso. Ele apenas mencionou que se for lá com tanto a mais, traz, aqueles negócios. Eu acho o Goiás, na verdade, precisa se definir o que ele é, o que ele quer. Porque hoje há uma clara e evidente dicotomia, diferença entre o que pensa a torcida, o que pensa a imprensa, o que nós pensamos, e o que pensa a diretoria do Goiás a respeito do que é o Goiás. Qual é o objetivo do Goiás? O que nós vamos fazer? Nós vamos ser o quê? Seria a pergunta, que nem tem se brincando, o que você quer ser quando você crescer, Goiás? Porque, não que estou dizendo que o Goiás seja pequeno, o Goiás é um time grande, mas esse é exatamente o problema. O que você vai tomar uma decisão na sua vida, que você vai montar um time para ganhar um título, como que é a torcida, ou você vai montar um time para brigar, você vai fazer o quê? Você vai ficar sonhando que o torcedor vai ser bonzinho, vai lá comprar título de sócio torcedor. O Goiás precisa se definir isso e planejar e falar, eu tenho uma meta, a meta é assim, a curto prazo é essa, a médio prazo é essa, a longo prazo é essa, que eu quero daqui a 10 anos chegar em tal lugar. Que seja, não quero ser campeão agora, torcedor, vocês vão me desculpar, mas eu estou me preparando que daqui a 10 anos vamos ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do mundo. Ah, isso é impossível. Não, não é. É só planejar. Agora a pergunta que fica, Cleison, pelo que você viu aí nessa entrevista, o Wagner Lopes fica pro Brasileirão? Pela essa entrevista eu não tenho, aí nesse caso aí a gente imagina que não. Porque o presidente ponderou algumas situações que não estão acontecendo.
né? E é bom também que ele colocou até a diretoria e, consequentemente, o Arley também, tá? Porque ele que deu esses reforços entre aspas, né? Os jogadores para que o Wagner pudesse utilizar. Então, nesse ponto aí está sendo justo também. Agora, eu acho que é mais ou menos dentro disso aí que o Donizete falou. Ele falou uma coisa e eu comecei a pensar, a raciocinar, essa questão do querer, né? O que o Goiás quer. Me parece que o Goiás iniciou essa temporada querendo uma situação e tá vendo que a realidade é diferente e não tá ficando satisfeito com os caminhos que ele tomou e com aquilo que ele imaginava que poderia estar acontecendo agora e não está acontecendo. Que é montar um time barato, aproveitar a garotada da base, que o torcedor do Goiás esquecesse tudo, que abraçasse o time, que enchesse o estádio, que levasse o time. Que nesse envolvimento, o time pudesse achar 3, 4 jogadores empolgados com a torcida e que o treinador tivesse um bom rendimento e que a torcida esquecesse a forma como o time está jogando e que vibrasse com o resultado, ou seja, não tem sido com assim. A campanha de líder que o Goiás faz hoje no Grupo A e com a classificação antecipada, que nesse momento o torcedor do Goiás, ao invés de estar pensando no Campeonato Brasileiro, cobrando o mau futebol que o time vem apresentando, estivesse exaltando a primeira colocação do Goiás no Campeonato Goiano. Acho que era isso que a diretoria do Goiás queria. Eles estavam sonhando com fada madrinha, né, bicho? Olha só. Tá certo assim? Tá difícil mesmo, Pasqueto. Só 2 no Caldas Novas. Que time é esse? Sem contar que o Caldas ainda teve 2 chances cara a cara, mas não fez. Danilo. Valeu, Danilo. Um abraço. Mais mensagens aqui. Eu tô meio perdido nisso aqui, parece. Amigos, Frontini é jogador de Série A. Luzivaldo, Senador Canedo, parabéns, vejo sempre vocês. Não. Coloca, por favor, não é não, Cleison? Pra mim, não. No máximo de Série B. Coloca, por favor, aí as imagens da vitória do Goianésia. 2-1 sobre a Napolina hoje lá, no Valdeir José de Oliveira. Que ensaiou ser a chata de novo, né? Mas aí... Viola fez 1-0. Na Napolina, o Vila tem interesse no Felipe Baiano. E no Goianésia, no da Mata. E no Wendel Lira. Olha, você quer saber? Isso é um avanço. Pelo menos o Vila agora tá querendo contratar os caras que já estão aqui. Aí, ó, o da Mata. O da Mata fez esse primeiro gol, ó. Agora explodiu lá dentro, hein? Voltou. Bateu lá e voltou. O goleirão não viu por causa da chuva. Olha só, gente, que água. Choveu muito, né? E o Paulo Vitor, 2-1. Foi o maior público da rodada. 4.000 e poucos pagantes lá. Chuva e tudo, né, Pasqueto? Lá em Parabéns, Goianésia. o Goianésia. Completou 60 anos neste final de semana, no sábado. E a cidade de Goianésia também. Olha só. Brigando aí bem. Pessoal, vamos aqui com 22, 23 e 24. Vamos lá. A rodada do Campeonato Goiano, a penúltima. Vamos mostrar as duas. Vamos lá. Olha só, a penúltima. É domingo que vem, né? Isso. Itumbiara e Craque, Trindade e Atlético, Anapolina e Caldas Novas, Goianésia e Aparecidense. Agora vamos com a última. Atlético e Grêmio Anápolis, Craque e Trindade, Aparecidense e Anapolina, Goiás e Goianésia. Ok? Beleza, então. É isso aí. Mostramos todos os jogos do Campeonato Goiano aqui hoje, hein? Muito bem. Muito bom. De todos. Falamos de todos também. Agora, por favor, para você que não viu ainda, a vitória do Goiás ontem. 4-0 sobre o Sport, Copa do Brasil Sub-17. Goiás que avança e agora pega o América Mineiro. Tarde de sábado de Copa do Brasil Sub-17 na Serrinha, Goiás e Sport. No primeiro jogo, na Ilha do Retiro, vitória do Goiás por 2-1. E mesmo com a vantagem, o Goiás foi para cima. No primeiro tempo, Otacildo fez 1-0 em jogada de contra-ataque. Que categoria na saída do goleiro. Minutos depois, em jogada pessoal de Thales, esse bonito gol. 2-0 Goiás sobre o Sport apenas no primeiro tempo. Na etapa final, só deu Otacildo, que após belo lançamento, tirou do goleiro e fez 3-0. E depois, com oportunismo dentro da área, completando para dentro do gol. 3 gols de Otacildo, 1 gol de Thales. E o Goiás vence o Sport por 4-0 e na próxima fase da Copa do Brasil Sub-17 enfrenta o América Mineiro. Uma garotada com bastante futuro, né?
um jogo gostoso de assistir. Eu, infelizmente, cheguei só para o segundo tempo, mas gostei muito do que vi. Jogadores com grande potencial, e isso aí é o futuro do Goiás, num futuro bem próximo. A gente vem trabalhando para isso. Hoje eu tive a felicidade de fazer 3 gols e é uma emoção única. Para guardar essa entrevista para quem sabe mostrar um dia no futuro. Você vai chegar ao profissional do Goiás, Otacílio? Fé em Deus eu vou, tenho certeza. É Otacildo, não é Otacílio não, hein? Não, não, eu acho que o pai queria colocar o Otacílio, aí o escrivão errou. O escrivão, para variar, né, que tem muito nome estranho no Brasil que... E esse sub-17 aí, do Goiás, é o sub-15 que vem ganhando de todo mundo tem uns 3 anos. E se o empresário não encher o saco, pode chamar ele de Tatá, tá bom. Ah, não, que Tatá? Tatá, bicho, ué. Apesar das dificuldades, acho que o Goiânia deve subir. Meu nome é Kleberson Dias, abraço a todos. Eu prefiro o Otacílio, Tatá é muito meigo. Pra enganar a defesa, bicho, lê o trem aí. Falem do meu Rio São Francisco, sei que o assunto é futebol, mas meu Rio São Francisco é vida. Ele está morrendo. É isso aí. Se fosse só o São Francisco, já dava um jeito. Boa noite, e o meu Goianésia chega na final? Valdiclei, um abraço. Sei não, Valdiclei, tem que jogar. Queijo na mão, né? Boa noite, meu nome é Winter, ou Vinter, torço pro Tigrão, valeu garoto. Boa noite, Pasqueto, sou Vila Nova e acho que o Vila deve encarar com seriedade a fase final e esquecer essa conversa de favoritismo. Um abraço a todos, Marcelo. Vocês me avisem aí quando acabar, hein? Pasqueto, por que vocês da PUC não ouvem o Rony? Jornalisticamente, Fabrício Ramos. Já tentamos umas 1000 vezes, Fabrício. Tu não quer falar, não. Tentamos muitas vezes, desde quando ele era diretor de futebol do Vila. O pessoal tem que entender que quando há esse tipo de situação, a gente sempre procura os dois lados. Às vezes um só fala. O ideal é procurar os dois lados agora. Senão não vamos ficar fazendo papel de babado do povo também, não. A TV é aberta para todo mundo. Não, e se o cara não tá falando quando é acusado de alguma coisa, você pode ter certeza porque ele não quer. A imprensa sempre tá doidinha para ouvir. Pasqueto, sou PUC TV Esportes desde o início. E o que mais gosto é a seriedade dos participantes. Parabéns. O segredo do Galo é o preparo. Tem um rapaz ligando aqui no WhatsApp. O WhatsApp agora tem chamada. Você tá vendo aqui a foto dele? Tô vendo, bacana. Ele liga aqui e atrapalha a gente a ler a mensagem. Meu nome é Luizinho do SPL. Abraço a todos. Valeu. Vamos lá então com o Brasil Esportes? Bora. Eu e o Doni ficamos aqui. E eu vou tirar de casa. O Cleison assiste de casa e o André Isaac vem aí hoje para a apresentação. Falou, moçada. Aqui.